Vamos agora ao vivo para Washington para uma atualização com nossa correspondente sênior dos Estados Unidos da I24 News, Mike Wagenheim, diretamente da Casa Branca. Mike, segundo o presidente, estamos mais perto do que nunca, mas tenho que dizer que estou sentindo um déjà vu. Existem realmente sinais concretos de que é verdade desta vez? Nicole, o que eu tenho te dito diariamente desde o início de março, quando você perguntou sobre um acordo? A gente tem que esperar para ver. Não tem acordo. Não tem acordo. Simplesmente não tem acordo. Não está acontecendo. Existem conversas sobre ter conversas sobre conversas que talvez existam. Ouvimos que o acordo era para sair na segunda-feira. Depois seria ontem ou hoje. Agora vai ser na sexta-feira. Não tem acordo. Simplesmente não existe. Os iranianos não querem acordo, embora o governo diga que eles imploram por um. O presidente Trump não pode, por motivos políticos e outros, ceder ao que os iranianos exigem. Assim, seguiremos nesse vai e vem, como temos feito aqui. Estamos aguardando informações mais específicas sobre o acordo entre os iranianos e os omanitas. Isso vai nos dar uma perspectiva um pouco melhor sobre qual papel os Estados Unidos podem ter desempenhado na possível formação desse acordo em particular. E mais especificamente, qual papel os países do CCG podem ter desempenhado na formação desse acordo em particular, já que os omanitas estavam em contato com seus aliados do Golfo sobre suas próprias preocupações aqui. Mas fora isso, em relação a um acordo entre Estados Unidos e Irã daqui para frente, é a mesma coisa há meses e meses e meses. Sim, estamos conversando. Sim, há algo iminente. E, seja lá qual for o motivo desta semana, esse acordo não vai se concretizar. Então, o déjà vu que estou sentindo, você está confirmando que é de fato real. Mike, há relatos sobre o que esse suposto acordo envolveria entre os Estados Unidos, Irã e Omã. Qual a diferença em relação ao memorando de junho? Ele já previa a abertura do Estreito de Hormuz e o início das negociações nucleares. Estamos apenas revisitando isso? Não é só uma reedição, pode ser pior. Novamente dizem que o acordo não vai ocorrer. Porém, desde o memorando, as circunstâncias mudaram. A realidade em campo mudou, como costumamos dizer quando se trata de Israel. Mudaram nesta situação específica no Estreito de Hormuz. E as circunstâncias que mudaram são que o Irã afirmou seu direito, como diz, à soberania e de impor condições para o trânsito no Estreito de Hormuz. Agora, o Irã está dizendo, para tentar descartar algumas dessas críticas, que está fazendo isso em conjunto com o Omã, que também tem, de acordo com esses dois países, o direito de impor suas condições. São suas zonas econômicas exclusivas ali. E, portanto, eles podem fazer o que quiserem, desde que esteja dentro das diretrizes do direito internacional. O Irã nunca havia reivindicado esse direito antes desta guerra, apenas alegava algum direito. Agora estão reivindicando o que muda os contornos de um acordo. O esboço relatado de um acordo daria basicamente aquela mesma janela de 60 dias que existia com o memorando de entendimento. O trânsito estaria liberado por 60 dias durante as negociações, como já ouvimos antes. O destaque, porém, é que o Irã agora controla o Estreito de Hormuz, segundo eles. Isso não era algo que eles realmente afirmavam antes de 28 de fevereiro. Agora, o bloqueio americano pode permanecer em vigor. Sanções podem ser reimpostas ao Irã ou impostas adicionalmente ao Irã que não existiam antes. Então, os Estados Unidos têm respostas, têm contramedidas para o que o Irã está impondo. Mas, novamente, isso só leva a uma troca de retaliações, quando o presidente Trump está procurando uma saída, em vez de apenas mais medidas e contramedidas aqui. Mike Wagenheim, tentando entender tudo direto da Casa Branca. Obrigada pelas atualizações. Agora, também contamos com Dana Stroul, diretora de pesquisa no Washington Institute for Near East Policy e ex-vice-secretária adjunta de defesa para o Oriente Médio. Dana, é um prazer recebê-la na I24 News. Nada está decidido, como nossa correspondente na Casa Branca deve explicar, mas vamos discutir os detalhes divulgados, Dana, pois são preocupantes, já que o Irã aparentemente terá algum controle sobre parte do Estreito de Hormuz. Quais são os perigos disso? E será que o Washington poderia realmente concordar com isso de forma indireta através de Omã? Sim, o que está em jogo aqui é o princípio fundamental da liberdade de navegação, com implicações que vão além do Oriente Médio, afetando outros pontos de estrangulamento marítimo. Então, neste momento, como o Mike disse, há linhas gerais de como seria esse acordo, e ele é válido apenas por
60 dias. E o que não ouvimos é se isso está de acordo com o direito internacional e se o Irã vai continuar afirmando que pode ditar quem entra e sai pelo Estreito de Hormuz. Isso tem implicações não só para os países do Oriente Médio, mas também para a comunidade global de navegação e para a liberdade de navegação militar dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos não mantiverem firmeza nesse princípio, isso enviará uma mensagem para aliados e adversários no mundo todo. O Irã está em uma posição mais forte ou mais fraca do que estava antes do memorando de entendimento de junho? Bem, está tanto em uma posição mais fraca quanto em uma mais forte. Acho que internamente, dentro do Irã, as campanhas militares dos Estados Unidos e de Israel causaram danos muito significativos. Não é mais um estado no limiar de obter uma arma nuclear. Sua base industrial de defesa foi severamente prejudicada. Ainda restam vestígios de sua rede de grupos aliados por procuração no Oriente Médio, mas não vimos eles se articularem de forma totalmente coordenada. E sabemos que os problemas que afetavam o Irã antes desta guerra persistem até hoje. Inflação séria, incapacidade de fornecer eletricidade ao povo iraniano, economia terrível. Esses problemas são agravados depois que esta guerra termina. Por outro lado, o Irã tem essa nova vantagem, que não é o controle do Estreito de Hormuz, mas sim um míssil balístico antinavio, ou um drone. Ele pode ameaçar a confiança e a indústria de seguros em torno do transporte marítimo no Estreito de Hormuz, e isso tem grandes efeitos na economia global. Vamos seguir falando dessa nova vantagem, pois ainda não chegamos à questão principal, a questão nuclear. Quais garantias, então, precisam estar presentes em qualquer novo acordo para proteger as negociações nucleares, caso elas realmente aconteçam, e evitar que o Irã use essa vantagem sobre o Estreito de Hormuz para tentar atrapalhar as negociações nucleares no futuro? Bem, antes de tudo, eu acho que o mais importante neste momento é que não estamos falando sobre o programa nuclear do Irã. A única negociação é entre o Irã e Omã e trata apenas do Estreito de Hormuz. Não há nenhuma negociação entre os Estados Unidos e o Irã neste momento sobre o programa nuclear. O que significa que temos relatos sobre o que as campanhas militares israelenses e americanas fizeram dentro do Irã. Há relatos de que elementos do programa nuclear permanecem até hoje. Sabemos que o presidente Trump autorizou e depois suspendeu ataques adicionais na semana passada, que teriam como alvo partes do programa nuclear do Irã. E a questão é que, até onde sabemos, o compromisso do regime em reconstruir esse programa nuclear não mudou. Então, a pergunta é: ainda há tempo, mas o que vamos fazer com esse tempo? Não há compromisso de permitir que inspetores internacionais estejam presentes. Não há resolução para o estoque restante de urânio enriquecido dentro do Irã. E sem respostas e um processo para essas questões, essa ainda é uma situação muito delicada. Sim, essas são as principais questões que seguem para o futuro. Dana, e quanto aos estados do Golfo, o que podem exigir antes de confiar nesse acordo para suas exportações pelo Estreito de Hormuz? Bem, eu acho que os estados do Golfo estão em uma posição realmente terrível. Neste momento, suas economias dependem bastante da capacidade de exportar e transitar pelo Estreito de Hormuz, especialmente estados do Golfo como Kuwait e Bahrein, que não têm alternativa além do Estreito de Hormuz. Diversos relatos apontam que esses estados buscam reduzir as tensões agora. Por outro lado, eu acho que eles sabem que o regime iraniano não é confiável nem será parceiro para a paz. Dado o número, alcance e escala dos ataques iranianos contra esses países do Golfo. Então, a questão é: como avançamos a partir desse acordo tão baseado em interesses e tão temporário sobre o Estreito de Hormuz? Dana Stroh, obrigada por compartilhar sua análise hoje no I924 News. Obrigada pelo convite.